Capítulo 8. Teoria sobre a Terra. Teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação, alma da Terra. Teoria da projeção. 1. De todas as teorias referentes à origem da Terra, a que teve maior crédito nestes últimos tempos foi a de Buffon, seja por causa da posição de seu autor no mundo sábio, seja porque dela não se sabia mais nessa época. Vendo todos os planetas se moverem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano percorrendo órbitas cuja inclinação não excede 7,5 graus, Buffon concluiu dessa uniformidade que eles devem ter sido colocados em movimento pela mesma causa. Segundo ele, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, supôs que um cometa, tendo com ele se chocado obliquamente, roçando a sua superfície, dele destacou uma porção, que projetada no espaço pela violência do choque, dividiu-se em vários fragmentos. Esses fragmentos formaram os planetas, que continuaram a se mover circularmente pela combinação da força centrípeta e da força centrífuga, no sentido impresso pela direção do choque primitivo, quer dizer, no plano da eclíptica. Os planetas seriam, assim, partes da substância incandescente do Sol, e, por conseguinte, eles mesmos foram incandescentes em sua origem. Puseram-se a se resfriar e se consolidar num tempo proporcional ao seu volume, e quando a temperatura permitiu, a vida tomou nascimento em sua superfície. Em consequência do abaixamento gradual do calor central, a Terra chegaria, num tempo dado, a um estado completo de resfriamento. A massa líquida seria inteiramente congelada e o ar, mais e mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando a vida impossível, conduziria à diminuição, depois à desaparição de todos os seres organizados. O resfriamento, que começou pelos polos, ganharia sucessivamente todos os continentes até ao Equador. Tal é, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que menor que a Terra seria hoje um mundo extinto, onde a vida doravante está excluída. Segundo seu cálculo, a Terra teria gasto em torno de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, e em 93 mil anos ela veria o fim da natureza organizada. 2. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está hoje quase completamente abandonada pelos motivos seguintes. Primeiro, por muito tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com um planeta poderia levar à destruição deste. Nesta hipótese, a suposição de Buffon nada teria de improvável, mas sabe-se agora que eles são formados de matéria gasosa condensada, bastante rarefeita. Entretanto, para que se possam perceber as estrelas de mediana grandeza através de seu núcleo. Nesse estado, oferecendo menos resistência que o Sol, um choque violento capaz de projetar ao longe uma porção de sua massa é uma coisa impossível. Segundo, a natureza incandescente do Sol, igualmente, é uma hipótese que nada até o presente veio confirmar e que parece, ao contrário, desmentir as observações. Se bem que não esteja ainda completamente fixado sobre a sua natureza o poder dos meios de observação dos quais hoje se dispõe, permitiu estudá-lo melhor. Agora, é geralmente admitido pela ciência que o Sol é um globo composto de matéria sólida, cercado de uma atmosfera luminosa, ou fotosfera, que não está em contato com a sua superfície. Nota. Encontrar-se-á uma dissertação completa e ao nível da ciência moderna sobre a natureza do Sol e dos cometas nos estudos e leituras sobre a astronomia por Camille Flammarion. Primeiro volume, em 12. Casa Gauthier Villard, 55, Cais do Augustin. Fim de nota.
Terceiro, ao tempo de Buffon, não se conheciam ainda senão os 6 planetas conhecidos dos antigos: Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Depois, descobriu-se um grande número deles, dos quais 3, principalmente Juno, Ceres e Palas, têm sua órbita inclinada de 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com a hipótese de um movimento de projeção único. Quarto, os cálculos de Buffon sobre o resfriamento são reconhecidos como completamente inexatos, desde a descoberta da lei de decrescimento do calor pelo Sr. Fourier. Não foram necessários 74 mil anos para a Terra chegar à temperatura atual, mas milhões de anos. Quinto, Buffon não considerava senão o calor central do globo, sem levar em conta o dos raios solares. Ora, é reconhecido hoje por dados científicos de uma rigorosa precisão, fundados sobre a experiência que, em razão da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não tem há muito tempo senão uma parte insignificante na temperatura da superfície exterior. As variações que essa atmosfera sofre são periódicas e devidas à ação preponderante do calor solar, capítulo 7, número 25. Sendo o efeito dessa causa permanente, ao passo que o do calor central é nulo, ou quase, a diminuição deste não pode levar à superfície da Terra modificações sensíveis. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento geral, seria necessária a extinção do Sol. Nota. Ver para maiores detalhes a este respeito e pela lei do decrescimento do calor, cartas sobre as revoluções do globo, pelo Dr. Bertrand, antigo aluno da Escola Politécnica, carta 2, primeiro volume, in 12. Casa Heisel, Livraria 18, Rua Jacob. Esta obra, ao nível de ciência moderna, escrita com simplicidade e sem espírito de sistema, oferece um estudo geológico de grande interesse. Fim de nota. Teoria da condensação. 3. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que prevalece hoje na ciência, como sendo a melhor justificada pela observação, que resolve o maior número de dificuldades e que se apoia, mais que todas as outras, sobre o grande princípio da unidade universal. É a que está descrita acima, capítulo 6, Uranografia Geral. Estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado, o estado primitivo de incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência de um fogo central e a aparição da vida orgânica, desde que a temperatura a tornou possível. Elas diferem, contudo, em pontos essenciais, e é provável que se Buffon vivesse em nossos dias, teria outras ideias. A geologia toma a Terra no ponto em que a observação direta é possível. Seu estado anterior, escapando à experimentação, não pode ser senão conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que é necessário escolher a que é sancionada pela lógica e que melhor concorda com os fatos observados. Teoria da incrustação. 4. Não mencionamos esta teoria senão para lembrança, tendo em vista que nada tem de científica, mas unicamente porque ela teve alguma ressonância nestes últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Ela se resume na carta seguinte, aspas, Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Eis o que os geólogos contestam pelo estudo dos fósseis e de milhares de caracteres incontestáveis de ancianidade que fazem remontar a origem da Terra a milhões de anos. E, todavia, as Escrituras disseram a verdade, e os geólogos também, e foi um simples camponês. 2. Nota. Sr. Michel de Figaners.
Autor da Chave da Vida, fim de nota. Quem os colocou de acordo em nos ensinando que a nossa Terra não é senão um planeta incrustativo, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Depois da retirada do planeta desconhecido, chegada à maturidade, ou em harmonia com aquele que existia no lugar que ocupamos hoje, a alma da Terra recebeu a ordem de reunir os seus satélites para formar o nosso globo atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. Somente 4 desses astros consentiram na associação que lhes era proposta. Só a Lua persistia em sua autonomia, porque os globos têm também o seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigia para os satélites um raio magnético atrativo que cataleptiza todo o seu mobiliário vegetal, animal e hominal que trouxeram à comunidade. A operação não teve por testemunha senão a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo esses globos para pôr as suas entranhas em comum. Operada a soldadura, as águas escorreram para os vazios deixados pela ausência da Lua. As atmosferas se confundiram e o despertar, ou a ressurreição dos germes cataleptizados começou. O homem foi tirado em último lugar de seu estado de hipnotismo e se viu cercado da vegetação luxuriante do paraíso terrestre e de animais que pastavam em paz ao seu redor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias com os obreiros tão poderosos quanto aqueles que Deus encarregara desta tarefa. O planeta Ásia nos trouxe a raça amarela, a mais antigamente civilizada, o África a raça negra, o Europa a raça branca e o América a raça vermelha. A Lua talvez nos trouxesse a raça verde ou azul. Assim, certos animais de que não se encontram senão os restos nunca teriam vivido sobre a nossa terra atual, mas teriam sido trazidos de outros mundos deslocados pela velhice. Os fósseis, que se encontram em climas onde não poderiam viver neste mundo, sem dúvida viviam em zonas bem diferentes sobre os globos em que nasceram. Tais restos se encontram nos nossos polos, que viviam no equador deles. 5. Essa teoria tem contra si os dados mais positivos da ciência experimental, além de deixar toda inteira a questão de origem que ela pretende resolver. Diz bem como a Terra se teria formado, mas não diz como se reuniram os 4 mundos para constituí-la. Se as coisas tivessem se passado assim, como se daria que não se encontrem em nenhuma parte as marcas dessas imensas soldaduras indo para as entranhas do globo? Cada um desses mundos trazendo seus materiais próprios, o Ásia, o África, o Europa, o América, teria cada qual uma geologia particular diferente, o que não ocorre. Vê-se, ao contrário, primeiro núcleo granítico uniforme de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas da mesma formação, idênticas em sua constituição, por toda a parte superpostas na mesma ordem, continuando sem interrupção de um lado ao outro dos mares, da Europa à Ásia, da África à América e reciprocamente. Essas camadas, testemunhas das transformações do globo, atestam que essas transformações se cumpriram em toda a sua superfície e não sobre uma parte. Elas nos mostram os períodos de aparição, de existência e de desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais, igualmente nas diferentes partes do mundo. A fauna e a flora desses períodos, recuados caminhando por toda parte, simultaneamente sob a influência de uma temperatura uniforme, mudando por toda parte o caráter, à medida que a temperatura se modifica. Um tal estado de coisas é inconciliável com a formação da Terra pela junção de vários mundos diferentes.
Pergunta-se, aliás, em que se tornaria o mar que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não tivesse se posto de má vontade para se reunir com as suas irmãs, o que adviria da Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir retomar o seu lugar e dele expulsar o mar? 6. Este sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens sobre a Terra e a sua localização. Mas uma vez que essas raças puderam germinar sobre esses mundos separados,